Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de João, capítulo 6, verso 35. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vou repetir. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 35, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nos tempos bíblicos, a alimentação era simples e natural. O pão fazia parte da refeição diária das famílias, acompanhando ou acompanhada de peixes, frutas, azeite, leite e outros alimentos produzidos pela própria terra. O povo dependia daquilo que Deus fazia brotar do solo e do trabalho de suas mãos para sustentar o seu corpo. Foi nesse contexto que Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Seus ouvintes entendiam perfeitamente a importância do pão, pois era alimento mais comum e indispensável da época. No entanto, Cristo não estava falando apenas da fome física. Ele estava revelando que existe uma necessidade muito maior dentro do ser humano. A necessidade de Deus. Assim como o corpo precisa de alimento para sobreviver, a alma precisa da presença de Deus para permanecer viva, fortalecida e cheia de esperança. Vivemos em uma geração que possui abundância de recursos, informações, entretenimento, mas o que ao mesmo tempo enfrenta níveis de cada vez maiores de ansiedade, medo, vazio emocional e solidão. Muitos se preocupam em alimentar o corpo, mas esquecem de alimentar a alma. Passam hora consumindo notícias, preocupações, discussões e conteúdos que enfraquecem a nossa fé. Roubam a paz e afastam o coração da presença de Deus. Assim como uma alimentação inadequada enfraquece o organismo, aquilo que permitimos entrar em nossa mente e em nosso coração também influencia diretamente nossa vida espiritual. A palavra de Deus continua sendo o alimento para aqueles que desejam viver uma vida abundante. Ela fortalece quando surgem as lutas, ela consola nos momentos de dor, traz direção em meio às incertezas e renova forças daqueles que estão cansados. Talvez a pergunta mais importante hoje não seja o que está sobre a sua mesa, mas o que está alimentando o seu coração. O povo dos tempos bíblicos valorizava o pão porque sabia que dele dependia a sua sobrevivência. O pão era simples, mas essencial. Hoje muitos cuidadosamente da alimentação do corpo, mas se esquecem de que a alma também precisa ser alimentada.
Assim como ninguém permanece saudável sem alimento físico, ninguém permanece espiritualmente forte sem a palavra de Deus. O pão fortalece o corpo por algumas horas, mas a presença de Deus fortalece o coração para toda a vida. Vivemos dias em que muitos estão associados de coisas materiais, mas vazios de Deus. Buscam respostas em todos os lugares, mas continuam sem paz, porque somente Cristo pode preencher o vazio do coração humano. A fé não se fortalece apenas ouvindo uma mensagem de vez em quando. Ela cresce quando nos alimentamos diariamente da palavra, da oração e da comunhão com o Senhor. Assim como um corpo se alimenta, ou melhor dizendo, assim como um corpo sem alimento perde suas forças, uma vida sem Deus também enfraquece aos poucos. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, encontramos forças para continuar, sabedorias para tomar decisões, coragem para enfrentar as batalhas e esperanças para seguir adiante. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido. Ela é alimento para a alma, luz para o caminho e sustento para a caminhada cristã. Deus continua perguntando a cada um de nós: do que você tem se alimentado? Porque aquilo que alimenta a sua alma determinará a direção da sua vida e intensidade da sua fé. Que possamos buscar diariamente o alimento que fortalece a fé, renova as forças e nos aproxima cada vez mais de Deus. E que o Senhor nos dê fome da sua presença, sede da sua palavra e um coração disposto a viver segundo a sua vontade. Vou repetir: que possamos buscar diariamente o alimento que fortalece a fé, renova as forças e nos aproxima cada vez mais de Deus. Que o Senhor nos dê fome da sua presença, sede da sua palavra e um coração disposto a viver segundo a sua vontade, que tem alimentado a sua alma. Vou repetir: o que tem alimentado a sua alma? A palavra de Deus ou as preocupações desse mundo? E você? O que tem alimentado a sua vida? E se essa mensagem falou o seu coração, interaja e deixe o seu comentário. Curta e compartilhe para que a palavra de Deus alcance outras vidas e fortalece corações através da sua palavra. Então, diante dessa palavra de hoje, fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.